Bom dia, mais uma aula do CITA, hoje dia 25 de outubro, e o nosso tema será o uso da rede compartilhada e Pix. Quem nunca ouviu ou falou essa frase? Qual é a senha do Wi-Fi? A gente chega, a gente chega no restaurante, chega às vezes no shopping também tem um Wi-Fi aberto, até em praças, lanchonete, vários lugares. Até quando vai numa clínica, a gente geralmente já pergunta logo qual a senha do Wi-Fi, não é? Mas o que são redes compartilhadas? Redes compartilhadas, ou a famosa Wi-Fi dos outros, que a gente fala, é toda a rede com ou sem senha, que é aberta, que seja ponto de acesso para múltiplos dispositivos, seja celular, tablet, computador. Então, pontos de acesso são serviços comuns e cada vez mais presentes no nosso cotidiano, oferecidas em praticamente todos os cantos. Terminal de ônibus, centros empresariais, shoppings, restaurantes, hotéis, universidades, praças, padarias, salão de beleza, barbearia, etc. Então, em algum momento da nossa vida, em um restaurante, por exemplo, a gente já deve ter pedido ao garçom, além do cafezinho, além de uma comida, qual é a senha do Wi-Fi, não é mesmo? E logo em seguida, o atendente anota o nosso pedido, informa para a gente os dados para entrar na rede, que é o login e a senha. E enquanto a gente aguarda o pedido chegar, aproveita para entrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, olhar o WhatsApp, checar o e-mail, ou fazer um Pix, ou receber um Pix, que a gente vai falar hoje. Porém, é preciso ter cuidado, porque pode acontecer de no dia seguinte a pessoa se deparar com a conta bancária vazia. E aí o indivíduo descobre, tarde demais, quais são os riscos de usar as redes compartilhadas. Não apenas se a gente acessar o nosso banco nessa rede compartilhada, várias pessoas também vão estar utilizando. E pode haver algum hacker que pode acessar a nossa conta bancária, o nosso WhatsApp, outras redes sociais, acessar nossas fotos. Então, é preciso ter bastante cuidado. Infelizmente, ainda não é do perfil do usuário brasileiro se preocupar com o que é feito na internet e principalmente com os seus dados. A gente costuma utilizar a rede compartilhada ou então pedir a senha do vizinho, ou então ver ali a senha do vizinho dando bobeira, foi o que eu fiz. E aí acessei a Wi-Fi dessa terceira pessoa, né? Acessar o Wi-Fi de terceiros. Então, por algum tempo eu tive acesso ao Wi-Fi de uma vizinha e foram vários meses sem acontecer nada. Até que eu tive uma surpresa esses dias e foi através disso que eu resolvi sugerir a Edila, e a Edila achou super importante a gente conversar com vocês sobre o cuidado que se deve ter ao usar uma rede compartilhada. Então, logo quando aconteceu isso, eu lembrei logo de vocês. A gente falou, vamos falar do Pix, mas também vamos falar sobre esse tema. Então, eu fiz é preciso ter cuidado, a gente Obrigado compartilhar. pela lembrança. É verdade. Eu tava dando risada, gente, porque a gente aprende na prática também, né? Isso porque teve o WhatsApp, a conta comercial, que eu só tava testando e de repente a minha foi para a conta comercial. Aí todo mundo, Cássia, o que aconteceu? Só aprende na prática mesmo. E agora essa rede compartilhada que eu vou contar para vocês já já o que aconteceu. Teve um Pix errado também que eu já fiz, a gente vai falar sobre isso. A gente também comentou sobre golpe na internet, teve uma aula que a gente comentou, né? E eu falei, gente, eu já caí num golpe também né, no início da pandemia. Então, a gente está aqui aprendendo, todos juntos,
Cássia, a experiência em pessoa. De pessoa com vários pepinos, né? Mas também os erros servem de aprendizado, né? Então, nesse caso, você está sendo um instrumento para nós, né? Infelizmente, passou por esse sofrimento aí que eu imagino, que você vai compartilhar com a gente, né? Então, a gente agradece antecipadamente a sua generosidade, viu? serve de experiência, né? Para que a gente tome mais cuidado. Acho que a gente não deve se calar. Eu fiquei assim, mas seria, por acaso, um receio compartilhar com eles? Eu disse não, porque a gente também é ser humano, né? Todo mundo erra, passa por certas coisas, então tudo isso eu relato aqui para vocês. Isso é Pix muito lindo. errado, golpe. Isso é muito lindo, viu? Além de ser generosa, está sendo humilde. Isso é muito bonito da parte de uma professora, né? Passar e mostrar que a gente erra e que é o erro que nos ensina mesmo, né? Não é Verdade. que provoque errar, mas que, assim, se errou, procure aprender com ele, né? Não repete não, porque sofre de novo, ninguém quer apanhar 2 vezes, né? Olhar com quem a gente Parabéns. tirar. Obrigada, gente. Agora eu vou deixar de mistério e vou contar para vocês, viu? É uma cartinha. Então, começando. Estou aqui nesse momento falando sobre esse assunto com vocês, mas também não tive cuidado com a rede de Wi-Fi a qual me conectei ultimamente. E, consequentemente, não tive o cuidado ideal com os meus dados, com o meu acesso à internet. Resumidamente, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu passei um tempo usando a internet de uma vizinha. Eu me conectava a essa rede diariamente. Isso porque um outro vizinho me forneceu essa senha. Eu nem sabia de quem era a rede, mas um vizinho me deu o login e a senha e eu passei a me conectar. Quando essa vizinha percebeu, depois de meses, chamou um técnico que rastreou todos os meus dados. Quando ela me falou sobre isso, ela entrou em detalhes sobre onde eu trabalho, o que eu estudo, onde eu estudo, que horas eu começo a estudar. Deu exemplos de atividades que desenvolvam na faculdade, viu planilhas, viu slide. Ou seja, assuntos tão pessoais que colocaram toda a minha segurança em risco. Sem contar nos meus acessos aos aplicativos dos bancos. Dessa forma, eu percebi que quem mais estava em risco ao acessar essa conta era eu, pois a dona dessa rede teve acesso a inúmeras informações minhas. Esse fato que aconteceu essa semana comigo suscitou na gente a ideia da gente abordar sobre esse tema na aula de hoje, com o objetivo de conversarmos a respeito da importância em termos cuidados com os nossos dados no mundo digital. O susto foi tão grande que repensei a exposição de informações nas redes sociais, como fotos, publicações e conexões com outras pessoas que eu não tenho vínculo de amizade. Ainda mais perigoso é quando a gente se conecta com quem não conhece. Porque às vezes a gente aceita um conhecido, né? Que não tem intimidade, mas e quando a gente tem na rede social alguém que a gente não conhece? Diante disso, eu resolvi desfazer a amizade, entre aspas, né? Que ali não é amizade. A rede social a gente costuma achar que somos amigos, mas é preciso ter bastante cuidado. Então eu resolvi desfazer essa conexão com diversas pessoas nas redes sociais. Repensar o que eu posto. Então, pense aí, por causa de usar a senha da vizinha, eu comecei a pensar nisso tudo. E principalmente ter cuidado com a rede de Wi-Fi que acesso. Decidi que o mais seguro é utilizar o meu 3G, 4G, por enquanto que eu não coloco o meu Wi-Fi, e não compartilhar essa senha com quem eu não conheço. Ou então pensar em colocar meu próprio Wi-Fi, não compartilhar a senha, tampouco utilizar a senha de um vizinho. Seguindo essa lógica do que acabei de relatar e de várias situações que ocorrem nos riscos no mundo digital ao utilizar a rede compartilhada, aqui eu já vou começar a falar sobre o diretor de cibersegurança da PSAF, que é uma empresa brasileira de segurança digital que desenvolve produtos de cibersegurança para pessoas e empresas. O nome dele é Emílio Simoni e ele fala que ainda falta consciência dos riscos no mundo digital. Ele diz assim:
Agora acho que as coisas estão mudando um pouco, por conta dos grandes vazamentos que tiveram de informações. Mas até então não existia uma preocupação com infecção de malvares. Isso aí ela vai explicar para vocês. Quero dizer, até existe, mas não existe o cuidado. Foi o que esse diretor de cibersegurança falou. Ele comparou esse tipo de ataque a um assalto, a um sequestro. A pessoa diz que com ela nunca acontece, não tem esse problema, até que infelizmente acontece e ela vê que o risco é real. Então, graças a Deus isso não aconteceu comigo, espero que não aconteça também em relação a um golpe, a um roubo de dados. Essa vizinha apenas teve acesso, mas graças a Deus é uma pessoa do bem. Ela também ficou preocupada porque se eu uso o Wi-Fi dela e eu fosse uma hacker, né, eu também teria acesso às informações dela e vice-versa. A gente não se conhece e as duas estavam em risco. Então, é bom a gente ter cuidado. E essa é de uma vizinha, né? E quando a gente chega no shopping, quando a gente chega no hotel, em um hospital, seja lá o que for, o estabelecimento que a gente for, e acessar nossas contas. Imagine aí o perigo que é. Eu não pensava nisso não, até que aconteceu que ela sabia a minha vida toda. Você sai tal hora pro trabalho, você chega tal hora, você começa a estudar, não sei o quê, você faz tal curso. Eu fiquei assim, oh meu Deus do céu, como é que essa mulher sabe tudo? Ela chamou o especialista lá do Wi-Fi, e aí ela viu tudo, 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 tudo. Então, eu fiquei bastante chateada com isso, porque eu não tomei o cuidado necessário em estar me conectando nas redes, no Wi-Fi dos outros, né? Então, eu também, além de não tomar esse cuidado, eu tive meus dados expostos. E o meu cotidiano todo, porque através desse acesso que ela teve às minhas redes sociais e tudo mais, ela falou coisas que eu achei até desnecessárias, eu fiquei assustada. E a gente não imagina que isso pode acontecer. E aconteceu. Então, hoje a gente vai falar sobre a rede compartilhada. Cláudia, Cássia, não sei como é que eu te Pode, chamo. Como é, Cássia? tanto faz, pode falar. Então, eu ia te perguntar justamente, ela falou alguma coisa no tom de ameaça com você? Não, eu acho que ela não falou no tom de ameaça, mas a raiva já tinha passado, já tinha alguns dias. Então, no dia, ela deve ter ficado com muita raiva. Sim, entendi. E eu fiquei Mas aí bem ela quis te mostrar o perigo de você fazer isso. É isso? Ela quis te dar uma lição. bem. E ela Ou de não gostou. início ela, ou de início ela realmente tinha a intenção de fazer algo para. Desculpa a palavra aqui na aula, mas vamos dizer assim, aplicar um golpe. Eu ia falar uma outra palavra, mas ela queria. Provavelmente ela pensou, não, vou dar um castigo nessa menina, mas depois pensou bem. Não, eu acho Ela que não. não teve Isso. nenhuma intenção de te ameaçar, não, né? Primeiro, você falou que Não. usou Agora, palavras. eu acho que em algum momento ela deixou aberta também que várias pessoas, umas 10 pessoas se conectaram no Wi-Fi dela, que ela me mostrou. Só que o meu tava o meu nome. Então é preciso tomar cuidado até nisso, porque se a gente não quer se expor tanto, né? A gente colocar o nome lá do celular, Cássia. E aí ela já sabia, é Cássia. E outros lá que tava Android, não sei o quê, ela não sabia quem era. Então é preciso tomar cuidado, porque Quem era você pelo seu nome mesmo, aí ela fez a busca, ela sabendo quem era, ela vou dar uma lição porque sei quem é, vou procurar ela. e tinham mais umas 9 conectadas que não tinham o nome, então ela não sabe quem é. Mas esses 9 ou tiveram acesso à senha, ou então em algum momento ficou aberto o Wi-Fi dela e várias pessoas do prédio se conectaram. Da Várias mesma forma que te passaram a senha, podem ter passado para outros, né? É aquela coisa da corrente, né? vai Vai se comunicar. pro outro, né? A coisa da Só que, fofoca. só que às vezes a gente tá a crente abafando que tá usando Wi-Fi, mas na Isso. verdade nossos dados estão lá com a pessoa, né? É. Tem outra pergunta. Pode falar. Desculpa pela pergunta que pode ser um pouco invasiva, mas que tipo de relação? Qual foi o dispositivo, não digo, mas qual foi o aplicativo?
que você tem essas pessoas que você chamou de amigos, entre aspas, na Ah, internet, redes sociais, quais aplicativos e por que você está achando que precisa bloquear essas pessoas? Né? Não é um pouquinho exagerado, não? Desculpa perguntar assim. Você não está exagerando, não? Ou qual é o risco que você vai falar ainda? sim, foi algo particular. Hum, Eu não costumo aceitar desconhecidos, mas eu tinha alguns. entendi. Muitos anos atrás, na época do Orkut, que a gente adolescente quer mais várias conexões, várias curtidas naquela época, né? Eu tive não sei quantas curtidas, eu tenho não sei quantos mil seguidores. E muitas pessoas hoje em dia, não é meu caso hoje em dia, mas na época do Orkut, e aí já fizeram conta falsa com a minha foto, já roubaram fotos e tudo mais. Em Entendi. relação atualmente, como Paula, Entendi. em relação a agora, eu fiquei bem assustada, porque ela sabia tudo da minha vida, e aí eu fiquei repensando em relação à exposição no Instagram, no Facebook. Não é exposição exagerada, não, mas às vezes a gente sai no final de semana e posta alguma foto, né? E são pessoas que às vezes a gente não conversa, não tem nenhuma intimidade, nenhuma amizade. Ali é só um vínculo mesmo, que às vezes não acrescenta em nada na nossa vida. Então, eu fiquei assustada em relação a essa situação. Não, é algo particular que eu estou relatando para vocês. Aham. Então, no Facebook, no Instagram, eu resolvi excluir várias pessoas com quem eu não tenho bastante intimidade. Tem um filósofo, ele já faleceu, é Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, um velhinho. E ele publicou alguns livros sobre a sociedade líquida, que ele fala que a gente acha que todas essas pessoas são nossos amigos, mas não, ali é só um vínculo de seguir ou desfazer, seguir ou desseguir, no caso, que muitas vezes não acrescenta em muita coisa na nossa vida e que a gente acha que é amizade, mas os laços estão se perdendo em relação a estar presente. Então, hoje em dia, muitas pessoas confundem algumas conexões e acham que é amizade. O Instagram também fez algumas ações para poder amenizar isso. Por exemplo, pessoas que postavam foto e queriam não sei quantas mil curtidas. Então, teve um tempo que eles desativaram para não aparecer quantas curtidas receberam. E aí, hoje em dia, eu acho que pode escolher se quer ou não que apareça, porque as pessoas estavam exagerando em relação a isso, ao número de curtidas na foto, ao número de seguidores. Mas é só um desabafo que eu estou fazendo para vocês, que eu fiquei bastante assustada com isso, porque eu não imaginava que ela teve acesso a tudo o que eu fazia, tudo que eu estudava, o que eu trabalhava, onde eu trabalhava, que horas eu começava a estudar, os dias que eu estudava. Ela poderia ter acessado também a minha conta bancária e vice-versa também, se eu não fosse uma pessoa de boa índole, ela também ficou desconfiada. E assim como ela está desconfiada das outras 9 pessoas que se conectaram à rede dela, então ela bloqueou, colocou lá outra senha, e ela tá certa. Ela é preciso que ela tome cuidado mesmo, que não compartilhe a senha, ela compartilhou. E aí essa senha rodou o prédio todo e muitas pessoas se conectaram, pondo em risco os dados dela e também pondo em risco os seus próprios dados. Então, é preciso que a gente tenha cuidado em relação a isso. Essa foi uma senha de terceiros, né? Mas também existe o risco da gente acessar em um ambiente público. Ela explicou como foi, ela não explicou como foi que esse técnico hacker, vamos dizer assim, porque ela contratou um hacker, na verdade. E Foi ele conseguiu entrar, mas ele entrou pelo link que você, o seu nome em acesso, porque eu acho que ele deve ver quem estava acessando, né? Ele tem isso. como que estavam usando a senha dela.
E Isso. aí eu entro com a pergunta do aplicativo que Edla tinha até falado para mim no início da aula. Antes de gravar a aula, ela comentou que existe um aplicativo onde a gente usa um dispositivo para abrir outro. Será que ele não fez isso? Ela conseguiu entrar no seu computador? Ela entrou Não, no seu dispositivo, assim, nos programas do seu dispositivo para acessar o que você... Porque ela sabia o seu horário de acesso. Era tudo, né? Ela sabia... Oi, peraí, um momentinho. Então ela tá. sabia os horários e tudo. Seria a configuração, ou eles usam um programa? Não, Era essa a pergunta. não foi no computador, não, mas foi no YouTube, no Gmail, Hotmail, Instagram, Facebook. Tudo isso que eu acessava através desse Wi-Fi. Entendi. Mas poderia também acessar o computador. Poderia. Paula, o aplicativo que eu falei, ele te dá, para você, o acesso é remoto é seu. Você coloca uma senha, tanto no seu dispositivo quanto no computador, tá entendendo? Entendi, uma coisa privada, né? Nesse Isso. caso, é um programa que está linkado ao meu dispositivo, Ele meu... só realmente possibilita esse acesso remoto, no caso. Você quer entrar no seu computador, ele é uma extensão mesmo desse Chrome que a gente tem, tá bom? É um E programa aí, seguro, né? Que você abre ali, você linka no seu computador e você tem a conexão ligada direta, né? uhum. Dúvida Aí nenhuma. ele aparece que o seu computador está sendo compartilhado, tá entendendo? Tem todo esse aviso. Ah, tá. Porque como eu nunca usei, né? Aí eu tô fazendo a pergunta. Que a gente viaja. O que eu queria colocar assim para Edla, né? Não a Cássia. Cássia, assim, eu sei que você passou. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui meio emocional, né? Eu sei que você passou por esse trauma, né? Que não vamos dizer que não seja. É um trauma, uma situação que você teve e que você está um pouco temerosa, né? Mas assim, você tem consciência, ainda bem que vocês, né, têm esse conhecimento, estudam e têm consciência aí de como usar cada coisa, né? E obrigada, né, de certa forma, para a minha preocupação toda é assim, que também as outras pessoas não fiquem com tanto medo, né? A gente tenha medo, por isso que a gente está fazendo esse curso, porque também a É, gente precisa aprender um pouco mais, né, para se sentir seguro ao usar a internet. Eu estou falando por mim, entendeu? na verdade, não. Particularmente. Eu entrei no curso porque eu pensei, olha, eu quero aprender a usar a internet com mais segurança, né? Com saber o que eu estou fazendo, ficar só no chute e depois assim quebrar a cara, entendeu? Era mais Paula, exatamente o que a gente quer suscitar através desse relato não é o medo, mas sim a segurança. Então, a gente vai falar mais à frente as formas de se proteger. Porque ok. eu não sabia como me proteger e agora, através da pesquisa, para a gente desenvolver essa aula, agora eu já sei algumas ideias para tomar cuidado e a gente vai falar mais à frente quais são os cuidados que a gente deve ter. Eu não estou falando para a gente não usar mais, porque às vezes a gente precisa usar a rede compartilhada, né? Isso a gente vai sai em algum lugar, utiliza. Então, não é para, eu não tô falando para não usar mais. Nem para ficar com medo, viu, gente? É para a gente ter cuidado. Então, a gente vai falar mais à frente quais são as formas que a gente pode ter cuidado para evitar que alguma situação desagradável aconteça. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu comentando aqui, o meu filho acabou ouvindo do lado, ele comentou assim que existe o armazenamento no navegador, né? No navegador não, no esqueci agora, o provedor da internet, né? No caso do Wi-Fi. Fica tudo armazenado no provedor. Por isso ela Isso. chamou o técnico do Wi-Fi para isso. Seria, seria dessa forma, por isso que ele acessou. Edila, você está dando a pergunta Isso. Posso, no posso sim. É, basicamente por conta disso mesmo, Paula. E no caso da Cássia, né, como ela falou, o nosso objetivo não é realmente causar medo em vocês, apenas chamar um pouquinho a atenção que isso pode acontecer. No caso dela, era algo bem corriqueiro, ela utilizava esse Wi-Fi todos os dias, então já tinha meses que ela utilizava aquilo, tá entendendo? Não foi um rápido acesso,
Aham. Como ela morava no prédio, ela utilizava aquela rede de Wi-Fi direto. Sim, agora. Então, foi mais nesse intuito, ó, vamos chamar atenção para isso que pode acontecer. E quando ela falou também sobre a questão das redes sociais, é para diminuir mesmo a vulnerabilidade, sabe? Não sei, eu me sinto realmente vulnerável quando eu compartilho onde eu estou, enfim. A gente Uhum. nunca sabe quem está por trás do computador. Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado no nosso dia a dia. É No meu verdade. caso mesmo, a minha rede é privada. Eu só aceito quem, quem eu conheço, ou quem às vezes aceitei por algum descuido, sabe? Às vezes eu vou lá e faço uma limpa nos meus amigos, nas minhas solicitações. Então, assim, são cuidados que a gente tem no dia a dia, que pode ser uma boa a gente levar para a vida, sabe? De Claro. ter cuidado com o que a gente aceita. Porque, de fato, a gente nunca sabe quem está atrás de um computador, a gente nunca sabe quem está atrás de um celular. Então, Né? para a gente diminuir todas essas vulnerabilidades, a gente pode fazer o mínimo. E o mínimo, nesse caso que eu encontrei, né, particularmente, foi não aceitar pessoas desconhecidas. Sim. Ter cuidado com o que eu posto. Uma coisa que eu aprendi muito, e meu pai sempre me chamava muita atenção, era no cuidado de compartilhar onde você está naquele momento. Os stories, é bem fácil você fazer isso, né? Você está naquele evento e daqui a pouco coloca lá a localização. Então, assim, pra quê, né? A É. gente já está em risco por vida a todo momento. Então, pra que a gente dar mais facilitar, né, a vida? Eu não gosto não de colocar minha localização, não. Nunca abro, eu pergunto, não, sempre nego. Sim. Isso eu tenho Mas é isso, gente. É só cuidado. realmente uma opinião minha, tá? É um cuidado que eu tenho, que agora a Cássia também tem. Então, assim, não é para realmente causar medo, mas sim chamar atenção. São cuidados que a gente tem, a gente acaba aprendendo com as outras pessoas também, em algumas situações, tipo a Cássia. Agora eu tenho um cuidado redobrado em relação às minhas redes, enfim. Aconteceu comigo essa semana com o Instagram, por exemplo. O próprio Instagram me alertou que minha conta tinha sido acessada por um dispositivo que não era comum e estava em outro país. Não me lembro agora, um país da Europa. Aí eu, que nada a ver, e era um dispositivo, um iPhone. Aí eu disse, não, nada a ver. Aí procurei meu filho, um deles, né? O Amaro Alexandre também sabe, os três conhecem um pouco. Eu disse, ele falou, não, tá estranho. E o Instagram tinha sugerido eu criar uma nova senha. Só que, aí eu fiquei na dúvida, pela mensagem, ou melhor, pelo e-mail, eu não quis criar. Eu disse, eu vou abrir pelo próprio Instagram. Ele falou, abra no aplicativo e veja se tem. Aí eu fui pelo próprio aplicativo, né, Raiz Principal, abri por lá e ele tinha realmente avisado novamente. E aí, porque podia ser um e-mail de um hacker, uma coisa assim, dizendo que meu Instagram estava com problema e pegar algum código, né? Eu fiquei com receio disso. E aí Exatamente. eu vi que era do Instagram mesmo depois, né? Aí a gente olhou, analisou, eu mandei para eles uns prints do que estavam as mensagens, eles, mãe, vá direto pelo Instagram. E veja, aí quando eu fui colocando, aí o meu outro filho já tinha mudado a primeira vez a senha, já tinha acontecido. Foi de madrugada e eu não vi, ele tinha visto. E aí me avisou, não, mãe, eu já tinha mudado a senha. Mas mudei de novo aqui, não tem problema. Aí ele entrou. 2 dias depois, eu não consegui acessar depois, logo, né? Aí Uhum. quando foi 2 dias depois, o Instagram abriu. Eu digo, eu vou abrir de novo, vou ver o que acontece. Eu dei um tempo, vou ver se continua o problema, né? Como eu não Sim. fico acessando toda hora, aí eu vi, mas ele falou que era um termo chamado phishing, uma coisa assim. Que tá acontecendo muito isso, acho que é phishing, Entendi. é um novo golpe que estão tramando agora com as redes sociais, viu? Aí, aproveitando, né, que estamos Já, falando do assunto, já deixa lembro. seu relato também. É, essas ferramentas que existem de notificação de que outro aparelho está entrando na sua conta é muito boa. É muito, muito boa mesmo. E, inclusive, a gente deve levar em consideração. E você fez o certo de mudar a sua senha, né? Pelo próprio aplicativo. Porque, sim, poderia ser um golpe e tudo mais, a gente nunca sabe.
Porque foi que mandou um e-mail para mim, de peraí, pelo e-mail eu não vou não. É, eu nunca precisei fazer, mas pessoas próximas a mim, uma amiga, um namorado dela, por ciúmes, nada em relação a golpe, acessou o celular dela, né? E ela só descobriu porque realmente recebeu a notificação. Na verdade, não, ele não acessou o celular dela. Ele acessou o Instagram dela e ela recebeu a notificação. E só descobriu porque ela estava no trabalho, num horário super atípico, e recebeu essa notificação de que um celular estava entrando na conta dela. Então, assim, é bem interessante isso. Tem mesmo, tem pessoas que usam o celular, diz que tinham. Isso há uns 5 anos atrás estava uma febre, né? E aí para nossa segurança é muito bom, sabe? Sempre leve em consideração, mas façam como o Paula fez. Vá no próprio aplicativo, modifique a senha. Se Gente, eu vou assegure ter que que aquela sair para o meu informação... som voltar, viu? Que eu tô sem som, eu tô ouvindo o som do cômodo do lado, tá muito baixo. Eu vou Certo, sair e vou voltar, viu? pronto. Mas é isso, gente. É só para vocês realmente terem cuidado, tá? A gente não tá falando essas coisas hoje só para causar medo. São apenas relatos para a gente chamar atenção. Cássia, você quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Podem fazer, gente. Eu ia fazer só uma observação em relação à localização. Voltei. Tem alguns estabelecimentos que, para a gente, algum tempo atrás, eu acho que parou mais com isso, para a gente fazer o login no Wi-Fi e pedir para a gente fazer o check-in. E aí compartilhava no Facebook, então todo mundo sabia. Todo mundo não, assim, quem a gente tinha no Facebook sabia onde a gente estava. E aí já teve até vezes de eu desistir de usar aquele Wi-Fi, porque eu não queria fazer o check-in naquela lanchonete, naquele restaurante que eu estava, porque há algum tempo, isso já tem alguns anos, eles só permitiam se conectar no Wi-Fi se fizesse o check-in e compartilhasse no Facebook. Então, tudo isso vai modificando com o tempo, só que a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado se a gente deseja mesmo estar compartilhando onde estamos. É só uma questão de segurança mesmo, para a gente ter cuidado mesmo, tentar amenizar algumas vulnerabilidades. Então, a gente não está aqui só falando os riscos que existem, mas também a gente vai citar alguns exemplos de como diminuir esses riscos quando a gente usa uma rede compartilhada. Em relação à exposição em rede social, eu acho que vai de cada um. Eu falei meu relato, é de lá o dela, então algumas pessoas aceitam desconhecidos, postam tudo da vida, então vai de cada pessoa. Posso fazer uma Gente, pergunta rápida? Só para pode. complementar. Ela estava falando que é seguro, para segurança. Foi sobre aquele relato que você estava falando do rapaz, a namorada. Qual foi a segurança que você tinha comentado? Eu ouvi de longe, não entendi completo. Você pode repetir só esse trechinho? Sim, não, eu falei sobre esse mecanismo mesmo da própria rede social a informar, né, que alguém está entrando na sua conta, que um outro aparelho desconhecido, né, teoricamente, assim, E tá não entrando. teve um outro momento que você falou, você complementou só isso no fim, né? Quando você falou que o rapaz estava, como é que posso, monitorando os passos da namorada, não foi isso? Ele, por uma questão de ciúmes, né, resolveu entrar na conta dela. E aí ela só realmente descobriu porque ela recebeu a notificação de que alguém Então, tinha entrado. a segurança que se fala é isso. O próprio dispositivo avisou para ela que um outro telefone estava tendo Isso. acesso às localizações dela. Não a Como é localização, que mas entrando na conta dela. Como o seu caso. Você recebeu que alguém de um outro país entrou, não é isso? Não foi isso? E foi Então, isso. no caso dela, foi a mesma coisa. Só que de que forma somos avisados dessa entrada indevida? não entendi. De que forma somos avisados em nosso aparelho de uma entrada? Geralmente por e-mail, não é isso? Eles enviam um e-mail falando que um aparelho, que a sua conta foi logada em determinado aparelho. Aí eles mandam a localização
no caso, país, se eu não me engano, e manda também o aparelho, no caso, não sei se é o modelo especificamente. Falou o modelo. Fala o Então é modelo, só, tá? então é só por e-mail. É só por e-mail. Então, no meu Isso. celular não vem um aviso de que eu estou sendo invadido aqui. Você pode colocar as notificações do seu e-mail. Então, você recebe as notificações do seu e-mail. Né? No caso, todos os e-mails que eu recebo, eu acabo vendo pelo celular pelas notificações. Então, é muito mais prático eu tomar alguma medida em relação a isso. Entende? Mas eu E não essa medida, acho que o próprio aplicativo informe. Se eu não me engano, o Instagram, vou até abrir aqui para confirmar, ele permite saber onde você entrou, né, na conta nos últimos tempos. Então dá para você meio que ter um histórico. Antes tinha. Em configurações ele mostra isso? Deixa eu só ver aqui, porque tem um tempinho que eu não faço isso. Gente, eu vou precisar sair, mas eu volto. Tô por aqui, tá bom? Certo. Inclusive, o Yuri falou, Cássia, que também tinha esse mesmo sistema no dentista dele. Você No falou dos depois restaurantes. eu olhei aqui no bate-papo que eu não tinha visto na hora, que ele tinha esse sistema no antigo dentista. Toda vez que chegava, né? Tinha que fazer o Isso. check-in. Isso é muito chato. Eu acho que pararam mais com isso, nunca mais eu vi. Ah, aqui, achei. Porque ninguém é obrigado a ficar fazendo isso, né? Exato. Eu já... Oh, perdão, Cássia, eu não sabia que você já tinha terminado. Deu uma travada aqui e eu falei. Tudo bem. Eu vou precisar sair, mas eu volto. Tô por aqui. Certo. Paula, então, fica nas configurações. Eu estava tentando aqui para ver. Você vai lá em configurações. Isso no Instagram, tá, gente? No Instagram. E aí você vai procurar pelo íconezinho segurança. Fechou? Não tô abrindo. É pra fazer agora? Ah, tá. Não, eu pensei que você estava querendo ver. Desculpa, eu estava só esperando. Perdão. No caderno. Pronto, aí depois que você clicar em segurança, você vai procurar o íconezinho atividade de login. Aí clica em segurança, no ícone segurança, igual em atividade de login. Isso, aí ele vai mostrar onde você fez o login. No meu caso, tem aqui 4 lugares. Não dá exatamente uma precisão. O login, você quer dizer quando eu vou entrar no Instagram por outro dispositivo ou quando eu Acho que onde você acessou. Em qualquer momento que eu abro o meu Instagram, onde eu estou, se eu abrir o Instagram por um Wi-Fi de outro local, é isso? Eu acho que ele vai ver quando você abrir o seu login mesmo, realizar o login no próprio. Ou seja, você saiu da sua conta e entrou na sua conta. Entende? Entendi. Agora, quando ela fica automática num dispositivo. Aí ele fica mostrando. No meu, pelo menos, ele fica mostrando, que é onde eu estou online agora. Sim. No meu caso, tem aqui exatamente a data, né? Tem a data e tem o local. E também tem o modelo. Inclusive, eu vi aqui que eu entrei em um outro aplicativo que eu não faço ideia de qual tenha sido, mas enfim. Paranoias que abrem na nossa cabeça. Você abriu o Instagram, é isso que você está falando? Quando você abriu... E o Instagram, essas informações todas, é o Instagram que está te passando, né? Isso. Ó, vou abrir aqui a câmera para vocês verem. É porque minha internet está meio lenta e aí ele fica travando enquanto eu fico passando. Por isso que eu deixo desligado. Mas deixa eu ver aqui. Vou mostrar a tela que mostra. Vamos ver se dá para ver. Opa, saí sem querer, perdão. Aqui. Aqui. Tá vendo aqui? Camaçari agora. Online agora. Exatamente onde eu tô mexendo. Olha. Tá bom? Aí mostra, no de baixo tem aqui a data também do login. Sim. Essas coisinhas assim. Mas aí porque você deixou ativo sua localização? Ou mesmo Eu acho que não, por uma questão de segurança mesmo. Entendi.
E aí ele mostra no mapa exatamente onde a gente está, tá vendo? Ai, meu Deus. Como é que esses hackers podem ter entrado assim? Por exemplo, esse daí que entrou no meu Instagram. No momento que eu tô online, porque eu nunca deixo, não, por exemplo, no Instagram mesmo, eu não deixo minha localização. É fechada. Provavelmente ele conseguiu a senha de alguma forma. Não sei, eu tô fazendo suposições, tá? Não faço ideia. Mas ele pode ter tentado conseguir a senha e tudo mais. Não faço ideia. Realmente algum golpe, como seu filho falou. Alguma tentativa de golpe mesmo. Sabe aqueles golpes que estavam jogando também no. Que o pessoal recebe mensagem pelo WhatsApp, Hum, que é fake? Teve uma hum, nova fake aí que o pessoal estava mandando sobre ofertas, né? uhum. Diz que vocês estavam falando na aula passada, não sei se na aula passada foi uma aula dessas que vocês falaram também, que não deve abrir. Aí tinha que você faz cadastro ou não faz cadastro. E uma pessoa que eu. Essa pessoa disse que também não sabia que Uhum. era perigoso. Aí ela mandou um link de um brinde de uma loja. Essas Sempre lojas. desconfie. Isso. Aí não era bem isso, não, que estava abrindo. Era uma outra coisa, era cadastro de benefícios. Entendeu? Uhum. Era da cidade. Aí quando eu fui tentar cadastrar que eu vi, aí eu disse, peraí, tem uma coisa errada. E antes de eu terminar o cadastro, não terminei o cadastro, fechou, saiu. Aí eu disse a ela assim, eu tinha fechado. Achei estranho, peraí, o cadastro pedindo só endereço, telefone e e-mail. Uhum. Entendeu? É, há uns meses atrás, acho que foram uns 2, não, tem mais de tempinho. Não sei se vocês viram, que era uma promoção envolvendo a Adidas, de que você tinha que enviar para não sei quantas pessoas para que você ganhasse um tênis, e aí tinha um sorteio, alguma coisa assim. Ah, sim, tem isso também. Essa coisa de mande para tantas pessoas que você vai ganhar brinde tal, Isso. E aí, na filho, né? época, eu estava fazendo alguma coisa e recebi a notificação. E aí, uma amiga pediu assim: Edila, por favor, faça isso aqui para mim. Eu, distraída, né? Fiz, mas eu fiz também porque a formação dela tem uma coisa relacionada a TI, se eu não me engano. Então, assim, caramba, ela sabe exatamente o que está fazendo, o que é isso, né? E a gente confia, né? E A a pessoa gente confia séria. pela formação da pessoa. E aí, eu estava ocupada para ajudar mesmo, confiei, eu fiz. Mandei para não sei quantos contatos e fiz o cadastro. Não sei se tinha um cadastro exatamente, mas enfim, eu fiz o passo a passo. E aí, poucas horas depois, acho que 1 hora depois, ela veio toda desesperada, pedindo desculpa, dizendo que não tinha verificado que era um vírus, mas que estava vendo que tipo de vírus era aquilo, se aquilo ia prejudicar alguma coisa do meu computador, enfim. Essas coisinhas assim, ela ficou bem envergonhada, pediu mil desculpas, falando que não admitia que ela tivesse se deixado levar, sabe? Uhum. Enfim, ter tido aquele descuidado. Mas assim, são coisas que acontecem. Então a gente tem que ter cuidado em relação ao que a gente clica, o fornecimento dos nossos dados, É, coisinhas simples assim. aproveitando, eu quero fazer uma pergunta para uma confirmação. Uhum. E um vídeo, uma especialista, eu acho não é fake, o próprio vídeo talvez não seja fake, né? É óbvio. Mas foi um aviso assim, que se você receber mensagens com um certo número de envios, tipo assim, mande para 14 pessoas, mande para 12 pessoas, mande para 10 pessoas no WhatsApp, Uhum. dizendo que isso é um código para hackear ou clonar o celular da pessoa. Inclusive até o aplicativo e dados. Tem como fazer um resgate dos dados da pessoa. Uhum. Estava falando isso aí. Aí eu fui em algumas situações que eu recebia algumas, não essas mensagens especificamente, mas algumas notícias estranhas. Aí eu peguei até meu WhatsApp, vou pegar novamente, boatos.com e também um outro site fake. Três deles. Aí quando alguém manda alguma coisa assim que eu acho muito bizarro, eu pego e jogo lá. Uhum. Quando eu jogo lá Jogo. na pesquisa do Google, aí ele já diz, ah, isso é fake ou não é fake, ou é na mesma hora. Aí eu aviso a pessoa, fulano, não divulgue mais isso.
Você pode ser hackeado, então a pessoa. Tem gente que não acredita, né? Não. Aí a gente fica de chato, porque eu tinha uma amiga que mandava muito isso. Aí eu várias vezes explicava e ela continuava mandando. Só aí vou desistir, não vou mais avisar. São coisas que a gente precisa ter cuidado de fato. A gente nunca sabe o que é um golpe, o que é um vírus, o que é determinada coisa, mas a gente tem que ter cuidado com base no que a gente já sabe. Acha uma coisa suspeita? Não abre, sabe? Tem um alto número de compartilhamentos? Não abre. É necessário, aquilo vai modificar a sua vida. Então, são cuidados que a gente precisa ter no dia a dia mesmo. É o que eu soube que o máximo que pode acontecer quando eles pedem endereço, telefone e e-mail, eles divulgam para sites de propaganda. Eles estão mandando notícias para você, vendendo produtos. Sei. Porque o meu filho comentou comigo, assim, no mesmo dia que eu vi o negócio do Instagram, ele falou, mãe, olha o máximo. E quando eu tive esse problema que essa menina me mandou esse link para fazer o cadastro de benefício. Aí era benefício tipo bolsa mensal, entendeu? Uhum. Aí, né, de alimentos, coisas assim. Aí disse, benefício sempre é bom, né? Dizendo que era do Estado. Eu disse, então vamos pegar. Oh, meu Deus. Respira. Respira fundo. Pelo nariz. Não vou morrer. Tô bem. Ai, meu Deus. Até eu tossi, só imaginar. Tá Desculpa, gente, mas bem tô bem, só me engasguei com água. normal, acontece. Aí ele falou que o risco seria isso aí, né? Aí eu disse, bom, então tudo bem. Eu pensei que essa entrada aí do dispositivo, né, do Instagram avisou, eu pensei, será que só esses dados, telefone, endereço e... Mas eu não mandei pelo Instagram, foi o WhatsApp, então é outra coisa, só que eles são ligados, né? Sim. E, assim, a questão é, eles podem, inclusive, conseguir a sua conta, né, no Instagram, entrar em contato com seus contatos, e aí aplica golpes de fato. Já aconteceu isso. Uma amiga já teve uma amiga não, uma colega já teve o WhatsApp clonado e aí foi pedindo várias transferências aos contatos, pedindo dinheiro emprestado, enfim, era golpe, não era ela pedindo. Então são coisas que podem acontecer, entende? Uhum. Eles utilizam o seu nome, os seus dados para aplicar golpes em outras pessoas, digamos assim. São cuidados que a gente tem que ter mesmo. Como é que a gente fica sabendo? Quando alguém liga pra gente, ou alguém se comunica, fulano, o que tá acontecendo com você? Começa a puxar assunto, você tá com algum problema e tal, algum amigo de verdade, né? Aí você começa a ver, epa, não sou eu não, é assim que acontece? Às vezes sai. A notícia chega assim. As pessoas acham estranho que aquela pessoa esteja te pedindo dinheiro emprestado, pelo vínculo que você não tem, às vezes, tá entendendo? Acha Isso. suspeito, não realiza a transferência, e aí vai acontecendo uma sucessão de coisas. Né? A pessoa entra em contato com a dona de verdade da conta, informa, e aí começa toda a questão burocrática de falar que não era ela, de pedir, sabe, para que ninguém vive. Enfim, um transtorno desnecessário. Mais um, né? Mais um dor de cabeça para o nosso dia a dia. É isso. É complicado. E isso é ruim também, né? Porque às vezes a pessoa realmente está precisando e aí você acaba não ajudando. Já aconteceu isso comigo. Uma pessoa já me pediu ajuda, eu desconfiei porque a gente não tinha esse vínculo todo. E até hoje eu não sei de fato se ela estava realmente precisando. Já entrei em contato, mas eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, não ajudei de imediato, tentei achar outras informações, não consegui e perdi o contato com essa pessoa. Então, até hoje eu não sei se de fato era uma situação emergencial, entende? O que é chato, né? Porque você às vezes deixa de ajudar uma outra pessoa. É verdade. Mas são cuidados.
Mais algum ponto mais alguma questão desse assunto, gente? Ou Tá posso bom. ir adiantando? Pode adiantar. E desculpa se E atrapalhou a nada, fala, viu? atrapalhou não, a gente bateu um papo legal. Eu acho que se tiver alguma dúvida também pode chamar. Obrigada. Gente, se eu desligar a câmera, vocês já sabem, porque minha internet fica realmente travando. Então, em relação aos malwares, seria qualquer aplicação cujo objetivo seja causar danos ou prejuízo, né, a esses usuários. Então, o que acontece? Eles têm o objetivo mesmo de roubar dados, de interceptar nossas informações. Eles atuam pelo bombardeio de anúncios, sabe? E pode causar danos aos sistemas. Mas a gente tem que ter cuidado também que malware e vírus são coisas diferentes. Na verdade, malware é diferente de vírus porque, assim, todo vírus de computador é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Então, a gente tem que ter esse cuidadozinho. Então, o vírus, ele surgiu lá em 1990 e ele é um grupo de pragas virtuais que possui uma alta capacidade de reprodução. Então, eles vão realmente se reproduzindo no seu computador, vão se espalhando, vão enviando coisas para seus contatos, corrompendo arquivos, enfim, causando danos ao sistema mesmo. Contudo, a gente tem que levar em consideração que esse termo ele vem caindo em desuso, porque ele é insuficiente para classificar todas essas ameaças que acontecem atualmente. Um caso um exemplo seria esse ransomware. Meu inglês é péssimo, então desculpem, mas é justamente esses ataques virtuais, né, que têm o intuito de pegar os dados, criptografam esses dados e para que o usuário tenha o acesso de volta, esses criminosos acabam exigindo um tipo de resgate. Então, esse computador, esse dado, ele fica inutilizado, tá? Por causa dessa infecção, desse ataque, no caso. E aí eles só liberam realmente quando ocorre o pagamento desse resgate. Então, o vírus ele é um programa ou parte de um código malicioso que possui a capacidade de se autorreplicar e infiltrar no dispositivo sem a permissão dos usuários. E devemos lembrar que ele é apenas uma categoria desse malware, tá? Então, foi criando vírus para entrar em computador de pessoas, só que também criaram a segurança na criptografia do WhatsApp, de outros aplicativos. Talvez tenham invertido a intenção. Talvez. Vá, continue. E, então, como é que esses vírus eles se espalham? Justamente o que a gente estava falando mais cedo, né, sobre a questão dos links maliciosos, ou seja, aqueles links que ficam compartilhando sem motivo algum, enfim. Então, eles podem chegar no nosso computador por meio de e-mails, então a gente tem que ter cuidado sempre com os links suspeitos, a gente tem que ter cuidado com os arquivos anexos. Eles podem chegar também por meio desses serviços de mensagens, como o SMS, ou até mesmo as mensagens como WhatsApp, Facebook e Instagram. E podem conter também esses links que têm o objetivo de prejudicar o seu aparelho, também por meio de anexos ou arquivos executáveis. Eles podem aparecer no computador por meio desses aplicativos ou sistemas operacionais desatualizados. Então, quando a gente não atualiza, eles acabam encontrando certas vulnerabilidades nesses sistemas. Então, é sempre interessante vocês deixarem eles atualizados por uma questão mesmo de segurança, tá? E eles também podem ocultar vírus em aplicativos e documentos que foram enviados. Além disso, tem o malvertising, que é justamente esses anúncios que a gente encontra muito em todos os sites. Então, às vezes,
alguma promoção, algum anúncio de algum produto muito interessante. Ali a gente pode encontrar também esses vírus, tá? Então, o que eles podem fazer no caso? Eles acabam prejudicando o desempenho do seu aparelho. Eles podem roubar dados pessoais, como a gente falou, e eles ficam realmente enviando spam a todos os seus contatos, que é a forma que eles encontram de espalhar esses vírus. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Acho que não. Então, continuando em relação às redes compartilhadas, elas são suscetíveis a riscos de ataques como o Man in the Middle, que é o atravessador, a tradução, e nesse caso, os criminosos acabam trocando os identificadores digitais de todos os seus dispositivos e acabam interceptando as informações que passam por eles. Então, por um simples root de um Android, um hacker, ele pode coletar o que passa nessas redes. Para quem não sabe, o routing é um processo de que todos esses aplicativos, todos esses smartphones, os tablets, o sistema operacional do Android, por isso que está aqui o robôzinho do Android, ele permite que esse dispositivo execute comandos, tá? Que não estariam disponíveis na sua configuração padrão. Então, eles acabam acessando essas questões aí. E o que é possível coletar por meio deles? Eles acabam conseguindo os logins, dados bancários, algumas imagens e vídeos íntimos. E uma consequência disso, né, são os golpes e as chantagens. E aí, Cássia chamou até atenção para esse termo, a sextorção, que é quando existe essa ameaça de divulgação, né, de uma imagem ou vídeo íntimo dessa pessoa, e aí acaba acontecendo ou a extorsão financeira, a humilhação, ou até mesmo vingança, enfim, todas essas ameaças. Edla, Oi. então uma pergunta rápida. Uhum. Durante a aula aí, se a gente tivesse uma sugestão de algum vídeo, vocês botam durante a aula? Posso colocar. Pode colocar assim, agora, se mandar alguma coisa para você. Uhum. Tem como você botar na aula agora? Posso. Porque... É sobre o quê? Sobre vírus, é que meu filho estava comentando aqui, tem um vídeo, é rápido o vídeo rápido, né? Não, é um vídeo um pouco longo, que fala sobre vírus, também com detalhes. Se vocês assim aceitarem, ele pode... Se a gente tiver tempo, no finalzinho a gente pode passar ele, ou então posso mandar pelo grupo. O que você acha? Mas me envie, por favor. Certo, e aí a gente pode ver aqui agora. Pode me mandar pelo WhatsApp? Podemos, sim. Se quiser me mandar pelo privado, pode ser. Ou então pelo grupo mesmo. Tá bom, então. A gente manda, então. Obrigada. Nada. Obrigada a vocês também. Agradece a ele aí também, viu, Paula? Viu. Obrigada, filho de Paula. Obrigada, filho de Paula. Fala aí. Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado mesmo no dia a dia, tá, gente? E como a gente pode se proteger nessas redes compartilhadas? A gente pode evitar entrar em contas bancárias, né? A gente precisa ver se existe algum comprometimento dessas redes. Algumas redes mesmo, eles mandam eles sinalizam que alguma coisa está estranha naquele momento, pelas notificações e tudo mais. E a gente pode atentar também em relação a, na verdade, seria esses certificados de segurança, né?
e observar se essa rede é instável, tá bom? Se a transmissão desses vídeos ou áudios estão demorando. E, mais uma vez, não é todas as vezes que isso vai acontecer, tá? Eles realmente podem acontecer, podem estar sendo vítimas de ataques, mas lembrem sempre que pode acontecer, como também pode não acontecer. A questão da lentidão pode ser realmente uma questão da rede em si, e nada relacionado a próprio golpe, tá, gente? Só pra gente ter essa noção mesmo. Entendi. E também a maioria dos aplicativos atuais estão tendo, né, essa segurança, né? Muitos deles estão tendo, né, todo o suporte da segurança para o cliente, né? Sim. E outras coisas mais também, né? Uhum. E como a gente pode se proteger numa rede doméstica? Ter cuidado com o compartilhamento do sinal de rede sem fio e não ficar divulgando a senha de acesso à rede sem fio. E aí... Isso que eu ia perguntar rapidinho. A gente compartilhar a nossa internet com outras pessoas também é perigoso, né? Não é só você pegar a senha de outra pessoa, que é o risco. O risco é mútuo, não é isso? Acho que é por isso também que a vizinha da Cássia ficou tão assustada. Eu, nesse caso, eu entendo os dois lados. Né? A Cássia ficou assustada porque teve a exposição dos dados dela, mas, de certa forma, a vizinha também sofreu, sabe? Porque são 10 pessoas utilizando o Wi-Fi dela. Imagina. Enfim, é complicado, né? É bem chato. Aqui na rua também, uma vez, descobriram a senha aqui e foram passando. Quando descobri, várias pessoas utilizavam aqui. E aí eu lembrei de uma outra situação. Atualmente, a gente está de mudança. Meus pais estão de mudança e aí estão construindo uma outra casa. Construindo e reformando toda essa chatice. E aí, as pessoas que estavam trabalhando lá e tudo mais, sempre pediam. O visita também chegava lá e pediam a senha. E aí, eles não gravam a senha. E aí ficavam me pedindo sempre. Toda vez me ligavam. Lala, me passa a senha. E aí eu ia lá e passava. E aí, teve uma vez que eu passei a senha. E uns 3 dias depois eu fui na casa. E aí, quando eu chego, tá na frente, escrito em lápis, como ainda ia ser pintado. Ela colocou bem grande a senha do Wi-Fi. Disponível para todo mundo. Meu Deus. Eu pronto, minha mãe. Só faltava essa. Mas estamos lá. Graças a Deus a parede já foi pintada. Então não tá sofrendo mais com isso. E mudaram, é claro. As pérolas da minha mãe. Mas eu juro para vocês, ela colocou assim na parede. Bem grande. Escrito em lápis. Pelo menos as ligações pararam de acontecer. Ou seja, não ficavam me pedindo mais a senha. Mando. As ligações pararam, não ficam me pedindo a senha toda hora. Quer dizer, agora sim, porque já pintaram a parede. Mas ela fez essa pérola. Questão de segurança zero. Todo mundo que chegava em casa tava com a senha. Falta botar uma placa assim, cuidado com a mamãe. Desculpa. Ai, nada. Pior que é assim mesmo. Mas eles são. Minha mãe e meu pai têm o maior cuidado. Eles são bem preocupados. Aí fica, lá. Eles fazem isso porque realmente não sabem do risco e tal. Até então, eu também não tinha me atentado sobre isso. Né, antes da aula, né? Então não via com muito problema e tudo mais. Mas foi um exemplo bom e você está falando com carinho, o que importa. Fica um relato aí. Interessante, engraçado da minha mãe com lápis e a parede. Foi engraçado mesmo, viu? Legal. Um abraço para ela, de qualquer forma. Sim. E aqui, já relaciona a questão da segurança, como a gente abordou muito sobre os riscos que podem acontecer em relação ao roubo dos dados, enfim, a gente entra na questão do Pix. Acho que era um gancho bem legal a gente falar um pouquinho sobre o Pix, até porque é algo que está preocupando bastante a gente, né?
porque o Pix veio realmente para ajudar a gente essa questão do pagamento instantâneo e tudo mais. Mas, por outro lado, acabou causando várias preocupações, né, em relação a golpes, enfim. Bom dia, Fernando, eu vi que você entrou. Bom dia. Chega atrasado, mas é isso aí. Não, fique tranquilo. Bom dia, pessoal. A gente estava... Pode falar, Paula, perdão. É porque tá travando e aqui eu fico com um delayzinho. É por isso que eu falo, fica atropelando, perdão. Não tem problema, eu estava dando boas-vindas ao Fernando, mesmo atrasado, o que importa é que chegou, né? Bem-vindo aqui à nossa aula maravilhosa. Obrigado, Paula. Divertida. O Edla e a Cláudia contando relatos. Aproveitando, o link já está comigo agora. Eu estou com receio de aqui sair e depois sair de novo da aula. Pronto, então... Não, quando... No final você manda, só para você não perder o... No final da nada. aula, né? Uhum. Ok. Beijo. Obrigada, Paula. Fernanda, a gente estava falando sobre redes compartilhadas. Aconteceu um caso bem interessante com a Cássia esses dias. E aí a gente acabou falando sobre isso. Porque você perdeu o relato de que Cássia utilizava a rede de Wi-Fi da vizinha, né? Por alguns meses. E aí essa semana ela chamou, na verdade já tem alguns dias, ela chamou um inspetor e acabou descobrindo várias coisas em relação a Cássia, no sentido de saber o que ela estudava, o horário que ela entrava no computador, o que ela estudava, o que ela fazia, qual curso ela cursava, os dados, vários dados, enfim. Aí a gente acabou trazendo um pouquinho desse relato para ela e falando sobre os riscos das redes compartilhadas. E uma coisa puxou a outra, a gente decidiu falar um pouquinho sobre o Pix. Tá? Beleza. Que complicado, né, a situação aí. Foi bem assustador. E aí, como aconteceu durante esse final de semana mesmo, a resolução, a gente entrou em consciência e decidiu falar um pouquinho sobre. Uhum. E aí, falei sobre a questão do compartilhamento da rede do Wi-Fi, né? Porque um dos pontos é que você tem que dar, né, em relação a quem você compartilha. E aí eu falei que minha mãe simplesmente tinha escrito na parede, assim, do Wi-Fi na frente da casa. E aí Paulo achou engraçado, aí foi por isso. Mas é isso. Até então a gente está nesse ponto e, como eu falei, né, em relação ao Pix. Então, o Pix, ele é um pagamento instantâneo brasileiro. Ele foi criado pelo Banco Central e ele possibilita essa transferência de recursos em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. Então, dentre os objetivos do Pix, a gente pode citar a relação do baixo custo, tem também a questão de aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes, incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo, promover a inclusão financeira e alavancar a eficiência do mercado. E sobre a segurança do Pix, o Pix ele é pautado em 4 dimensões. Tá? A primeira é em relação à autenticação do usuário. Então, existe todo esse mecanismo de reconhecimento biométrico, reconhecimento facial, ou token. Tem também a questão da rastreabilidade das transações. Todas as operações são rastreáveis, o que possibilita a ação mais incisiva da polícia e da justiça, diferente dos outros, né? Dos outros serviços. Tem também a questão do tráfego seguro de informações. Todas as informações das transações e os dados pessoais são vinculados às chaves de Pix, são armazenados e mantidos de forma criptografada, né?
E também tem também a dimensão das regras de funcionamentos. Essa parte era bem extensa, então eu acabei não colocando aqui. Mas em relação às novas medidas de segurança, não sei se vocês estão acompanhando, mas vira e mexe a gente acompanha alguns relatos, né, que acabam causando algumas preocupações também em relação ao uso do Pix. E por meio desse caso, né, que a partir de 16 de novembro agora de 2021, de acordo com a resolução número 147, estarão disponíveis novos mecanismos de segurança no âmbito do Pix, que vai dar mais robustez a esse meio de pagamento, né? E entre eles, a gente pode falar em relação ao bloqueio cautelar, ou seja, em caso de suspeito fraude, as instituições devem bloquear temporariamente, no caso de 72 horas, os recursos transferidos, né? E em caso de confirmação dessa fraude, os recursos eles serão devolvidos ao usuário, no caso, a quem está pagando. Caso essa fraude não seja comprovada, a transação vai seguir como combinado, digamos assim. Em relação também, teremos a notificação de infrações e uso de informações relacionadas à segurança, quando houver fundada suspeita de caso de PIX para cometimento de fraudes. Essas instituições elas deverão realizar a notificação da infração, registrando uma marcação na chave PIX, no CPF ou CNPJ do usuário e no número da conta. Tá? Então, vai ser uma questão de segurança também. E eu acho que a melhor delas vai ser em relação à ampliação da responsabilização das instituições. Então, as instituições que ofertam PIX a seus clientes, eles terão, na verdade, o dever de se responsabilizar por essas fraudes decorrentes de falhas dos seus próprios mecanismos de gerenciamento de risco, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco. Então, deixa eu só ver aqui Isso, exato. Agora também vai a partir já está rolando, né? Já está acontecendo. A partir das 10 horas é possível transações de até R$1.000, como a Silvia falou. Antes, a gente tinha um limite, né? Igual ao do TED, em qualquer horário. A gente poderia fazer qualquer transação, em qualquer horário do dia. As operações suspeitas. Antes, o banco também não podia reter nenhuma operação, então ele tinha que realizar, independentemente de qualquer coisa. E em relação ao aumento desse limite, cada banco tinha uma política. Então, ficava a critério do banco decidir qual seria o limite de transferência daquele indivíduo. Agora, os limites terão um limite padrão de R$1.000, como o Silvia falou, né? Entre as 8 horas, na verdade é 8, Silvia. É das 8 às 6 horas da manhã, podendo ser notificado pelo cliente, tá bom? Em relação às operações suspeitas, o banco agora ele pode sim, como eu falei, reter uma operação suspeita no Pix por 30 minutos durante o dia ou 60 minutos à noite para análise de risco. Já aconteceu isso comigo, eu fiz uma transferência, aí eu percebi, na verdade, eu iria sacar em uma outra instituição, e aí eu fiz essa transferência e aí percebi que eu fiz a transferência com valor errado. E aí, 1 minuto depois, eu fui tentar refazer a mesma operação, até mesmo com um valor baixo, e aí eu já fiquei bloqueada. Então, não pude fazer, tive que esperar os 30 minutos, até mesmo com valores baixos, tá? Silvia recebeu, semana passada, às 10 da noite, R$1.000. É isso, eu não tentei fazer nenhuma transferência nesse valor, então não sei te dizer se alguém está conseguindo também fazer, Silvia, como está sendo o critério de cada instituição nesse caso. Teoricamente já deveria estar valendo, né? Das 8 às 6 horas da manhã. Oi, Paula.
você comentou aí de até mesmo um valor mais baixo. Você estava Uhum. uma transferência ou um pagamento? Uma tentativa de um pagamento? Não, eu fiz transferência. Ah, Porque a instituição do meu banco, que eu utilizo agora, ele não faz saque, né? Ou seja, uhum, para você sacar, você tinha que pagar, você tem que pagar uma taxa mínima, eu acho. E aí, para é, não pagar, eu transferi para uma outra instituição. E uhum, aí, era um valor bem baixo. E aí, eu fiz a transferência, acho que eu fiz uma transferência de R$ 10, se não me uhum, engano. E aí, eu percebi que não seria o suficiente. Eu fui tentar sacar mais R$ 10, no caso. Eu fui transferir mais R$ 10. E aí, eles perceberam, né, que era eles reconheceram como alguma atividade suspeita, no caso. E aí, é, bloquearam por 30 interessante, minutos. interessante. Uhum. Mas porque para banco, até para a justiça, qualquer valor em dinheiro é riqueza, entendeu? Uhum. Qualquer valor que você deposite ou transfira, ou qualquer coisa é entendido como riqueza. É dinheiro, é seu. É valor, Uhum. seu bem. Por isso que, independente de mandar um Isso. centavo ou R$ 1.000, né, é dinheiro. Claro que com o cara, uma pessoa vai te abordar na rua, querer que você transfira um Pix para a conta dele, né? Não, Uhum. não. E para evitar esse tipo de situação, né, que o pessoal estava fazendo sequestro relâmpago, né? E Isso. obrigando as pessoas a transferirem todo o dinheiro da conta para a conta delas, né? Por meio do Isso. Pix, não é isso? E aí por Uhum. isso que eles colocaram, decretaram esse valor aí, limite de R$ 1.000. Pode ser até tudo que você tem na conta, né? Exato. Por exemplo, mas no caso, não vai enriquecer ninguém para se arriscar a fazer um roubo a Uhum. tipo R$ 1.000. Tem que ser assim, muito relé mesmo, mas mesmo assim, cara de pau, ou a pessoa realmente querer assim, não, eu não vou sair à noite sem fazer um roubo. E é bem complicado, porque assim, não tem muita coisa que a gente pode fazer, né? A, É, é. a situação, acho que agora. Não Ainda sei, bem que eu acho. está tendo Oi? essa segurança. É por segurança, né? É chato porque Uhum. tem pessoas que só têm tempo para fazer transação ou compra de madrugada, Isso. fazer comércio ou negócios e tudo. Vai diminuir um pouco o desenvolvimento de negócios de madrugada, mas dia da gente fazer transação com outro país, comprar alguma coisa em outro local, caso a pessoa queira fazer, né? O Uhum. Estado tem as suas transações mais baratas, mas é por segurança, né? Sim. Vamos ficar contentes com isso só. Agradeço, desculpa aí. Nada, fique tranquila. Não, foi ótimo você falar. Porque eu usei justamente o exemplo da minha transferência, porque era um valor baixo. Então eu pensei que isso teria alguma influência no caso. Para mostrar que não tem essa divergência em relação ao valor. Se ele interpretar como uma ação suspeita, como uma operação suspeita, ele vai reter sim, por uma questão de segurança. Como no meu caso, foi um valor bem baixo, Uhum. mas poderia ter sido maior, sabe, para alguma outra pessoa, que já deve ter acontecido. Inclusive, Paulo, em relação a esse limite, né? Uhum. Segundo as minhas pesquisas, agora você também pode cadastrar contas, ou seja, se você precisa realizar regularmente uma transferência para aquela conta, pelo que eu li, você pode colocar, cadastrar aquela conta, entende? Mas você precisa fazer isso com 24 horas antes. Cadastrar uma conta de banco, se fala? Isso. Você sabe que vai ficar fazendo aquela transferência regularmente, aí você pode cadastrar aquela conta, mesmo que tenha um limite estabelecido antes. E algumas contas já tem, né? Elas já Uhum. possuem o Pix, não é isso? Isso. Obrigada. Nada. E basicamente é isso, gente. Em relação ao pedido do limite, né? Você tem que solicitar ao banco. E como eu falei, em relação ao limite já estabelecido, você cadastra outras contas. Eu vi também ontem que agora está acontecendo algumas instituições, não sei se eu posso citar nomes, mas enfim, para evitar. Uma instituição já está liberando seguro para Pix. Você paga mensalmente um valor até baixo, acho que era
R$ 10. Acho que não passava de 10, era 9 e alguma coisa. Então, vou deixar R$ 10. E aí você pagava esse seguro para aumentar a sua segurança. Mas qual é a segurança que eles oferecem? Eu acho que eles podem, inclusive, no caso de golpes, interceder, sabe? É meio que um seguro. Deixa eu abrir aqui. Deixa o seu Pix, faz alguma trava criptografada? Seguro Pix. Aqui. Vai até uma matéria. O seguro ele vai ressarcir esses clientes. Eu ia comentar isso agora. Quer dizer, ele dá de volta o dinheiro que você perdeu. Porque você não pode receber o dinheiro de volta, né? Existe essa impossibilidade. E aí, com esse seguro, você pode ser ressarcido. Não tem como você encontrar a pessoa, a não sei que a polícia encontre quem te roubou, o que acontece, vai ser um processo. Assim, é isso que eu não entendo, porque segundo a questão do Pix, né? Existe essa segurança maior, porque agora todas as transações são rastreáveis, né? Diferente dos outros casos, agora fica muito mais fácil para você rastrear. Então, assim, isso seria uma forma de realmente inibir esse sequestro, todas essas transferências, mas eu não sei como é o método de saque desses casos envolvendo golpes e tudo mais. Como acontece. Sim. Essa seguradora, então, deve ser para ter mais aplicativos, talvez, né? Seja mais viável. No caso, se você for realmente receber o golpe em relação ao Pix, o seguro vai cobrir o valor. Ele fala só do Pix, ele só dá seguro ao Pix? Deixa eu ler aqui a matéria para vocês. Ele vai ser lançado nas próximas semanas. E a lógica é exatamente a mesma da proteção que já existe para as fraudes envolvendo cartão de crédito. É porque eu estou tentando ler sem citar nome, tá, da instituição. Não sei se a gente pode. Se quiser, pode mandar no grupo, não, assim, uma sugestão. Pronto, eu vou mandar. Okay. Eu vou mandar também o do vírus. Viu? Mas, de certa forma, o intuito é justamente esse, de ressarcir os clientes em relação a golpes. Porque existe essa impossibilidade também, né, de quando você... Na verdade, não é nem golpe. Quando você realiza uma transferência errada, você não tem como reverter a situação. É uma das coisas bem chatas. A não ser que você entre em contato direto com a pessoa. Mas tem todo esse risco, né? De que às vezes é uma pessoa que você nem conhece, nunca viu na vida. Não sabe se realmente vai conseguir reverter a situação. O seguro que eles falam é justamente em relação ao ressarcimento. Aí é bom também. Uhum. Então, esses são alguns mecanismos de segurança, né? Que está sendo criado justamente para inibir esses casos de sequestro relâmpago, de golpes, enfim. Infelizmente, uma ferramenta muito importante está sendo atingida, né? Porque eu acho que a vida ficou muito mais prática depois da introdução do Pix, né? Em relação aos pagamentos e tudo mais. É muito, muito mais prático. Mas, infelizmente, está acontecendo todos esses casos de segurança. Inclusive, eu acho até que tem um supermercado. Cláudia entrou aí. Acho que ela mutou, pode falar. Oi. Não, eu vi num supermercado, não vou dizer nome, né, para não fazer aqui propaganda. Mas dando a possibilidade das pessoas fazerem compras, as pessoas sozinhas passam pelo caixa, passam o cartãozinho, pagam pelo Pix. Acho que é pelo Pix. Eu não eu acho que é autoatendimento. Isso. Tem alguns mercados é autoatendimento. Você passa seu cartão e tudo mais. Qualquer cartão é isso? Uhum. Ah, muito legal, eu achei isso. É muito mais prático. Vai tirar o emprego de muita gente que trabalha como caixa, né? Mas muita gente acaba indo para os outros. A fila, até agora, né? Pelo menos, todas as vezes que eu precisei utilizar por questão de praticidade mesmo, a fila era sempre menor. É válido quando você sabe usar, né? Sabe fazer e tal.
e tentar, mesmo que devagarinho, você vai praticando. Dá mais autonomia também ao cliente, liberdade, né? É Sim, bem espero que isso. não tire realmente o emprego. Você realmente citou alguma coisa bem interessante. Mas eu acho que dá para equilibrar, né? Tomara. É. Então, obrigada, viu? Nada? A aula já acabou. Eu vou chorar. Então, muito Gente, obrigada. alguma dúvida? E aí, o que você passou não foi para mim só, não, viu? Você falou, vou ver aqui, vou ler para você. Para todos, gente. Pelo amor de Deus, alguém mais participe. Não, tá, fique Eu tranquila. moro no chat, então lá eu não sei. Aí eu fico sendo a chata. Não, fique tranquila. Eu acho que muita gente está impossibilitada de falar no momento também, e aí você acaba falando a sua dúvida e acaba gerando outras dúvidas do pessoal, ou sanando as dúvidas, enfim, é sempre muito válido. E cadê o Rui? O Rui não veio hoje, não. Isso, eu senti falta do Rui, gente. Ele também fala bastante. Não vi. Faz Vou boas mandar uma mensagem no grupo para ele perguntando: Rui, cadê você, Rui? Amaro tá calado. Cadê você, Amaro? Amaro hoje participou bastante. Já ia perguntar de Amaro também. Ele Aí, ó, perguntou de Estou você, aqui, Fernanda. Amaro, estou que você aqui, queria falar Fernando. com o Fernando. Eu sou muito obediente a ouvir. Já melhorou as notas, Amaro? Não entendi, Fernando? Se já melhorou as notas. Estou tentando, estou tentando. Espero que essa semana eu tenha a melhor nota. Amaro, o que você queria falar com o Fernando? Lembra que você falou no início da aula? Eu já falei, acho que foi com a Cássia, Cláudia, Foi comigo. sobre o seu som, seu áudio, seu microfone está muito vibrando, tá só sempre vibrando. Todas as vezes que você fala, está com muita vibração no seu áudio. É Hoje com o é porque Fernando. eu pego o celular hoje aqui. Aí acho que é isso. De quem, gente? De É a Fernanda? voz dele mesmo, Amaro, não? Ele tem a voz assim, vibrante. Fernando, essa situação é desde o início. Sempre que você fala alguma coisa, seu está vibrando muito. Não sei se é o microfone seu aí. Ele vibra muito seu áudio. Vou tentar ver o que é, então. Obrigado, Amaro. Experimentar um outro fone. Eu acho Vou que esse tentar Amaro... descobrir o que é. Mas Fernando, quando eu faço os testes aqui, eu não percebo nada, não. o Fernando. Tô ouvindo. Eu acho que o que Amaro fala de vibrando é o que o pessoal às vezes menciona sobre estourado. O áudio estourado fica um pouco, não vou dizer, o som fica um pouco sujo, entendeu? Um pouco de. Não, eu tô entendendo. É porque eu tô dizendo eu faço uns testes antes de entrar na sala, então eu sempre faço. Eu não percebo nada, não. Mas eu vou Hoje, tentar olhar o que é. hoje tá menos, viu? Tá bem menos, tá? Não, quase vamos dizer que tá normal, praticamente. Gente, antes da gente finalizar a aula, vamos tirar uma foto? Eu sei que estou pedindo para todo mundo ligar. Amanhã. Amanhã. Eu vou fazer com você, pronto. Vamos, Fernando. Pronto. Vou meio com Cássia, medo. se puder também. Aqui, espero que não assuste. Não, Peraí que eu vou também. Só vou tirar a máscara. Certo, Silvia, fique tranquila. Muito obrigada, viu? Aqui, já Só para o nosso registro do nosso diário de campo. resolvi cortar com Aê, tá linda! linda. Espero, né? Que tenha um pouquinho. Obrigada. Mudar Tá um pouco. ótimo. Deixa eu só Prazer fechar o estar aqui. bate-papo. Foi. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Muito obrigada pela aula, pela participação. Parabéns para todos. Muito obrigada também. Sempre agradecemos o carinho de vocês, a atenção, a paciência, Aplicação. a preocupação, principalmente, viu, Cláudia? Muito obrigada, você, Edward, e tudo.
de terem transformado essa aula numa aula de proteção. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela participação. É ótimo esse bate-papo. Obrigada a vocês, gente. Troca mesmo. Sim, com certeza. E é um abraço para a mamãe mesmo, viu? Diga que não rimos dela, porque Só um pouquinho. ela foi muito generosa, ela é uma pessoa boa. Ela estava fazendo uma boa ação. Foi, só liberando a cena para todo mundo. Eu achei engraçado também o que ela fez, viu? Uma boa ação, com a comunidade. As pérolas de Dona Rosângela. Aquela boa intenção da pessoa que tem um bom coração, né? Que não vê maldade nada em ninguém. E aí faz isso. Mas gente, só para finalizar, eu já falei com vocês isso antes, eu acho que já falei, mas a gente sempre fala com a professora que a gente fica encantada com as aulas, porque é uma troca de conhecimento, é mais um bate-papo do que trazer conhecimentos prontos. A gente aprende bastante com vocês. Eu quero agradecer a vocês. A gente que agradece, é tudo a interação social, né? Isso comprova o que diz a pedagogia. A criança ou qualquer pessoa aprende com a interação social. É um dos pontos importantes. Fico muito honrado com essa declaração. E feliz. Feliz. De verdade. De coração. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Ok. Mas Gratidão. obrigada a vocês também.